E a nova diretoria do Corinthians conseguiu resolver dois problemas super preocupantes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esse tema e fala também: existe a chance de uma troca entre Fagner e William, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner e William. Aí você deve estar achando que eu fiquei maluco, afinal de contas Fagner e William jogam no mesmo time, ambos no Cruzeiro. A grande questão é que o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado à Raposa até dezembro. E a avaliação até aqui é bastante positiva da chegada do Fagner, especialmente depois da contratação de Léo Jardim. O Fagner meio que tomou a posição de titular, deixando o William como reserva. Essa especulação da troca surgiu entre torcedores do Cruzeiro. Teve torcedor da Raposa sugerindo ou indicando que o Cruzeiro enviasse o William para o Corinthians e ficasse com o Fagner em definitivo. Não há nenhum movimento dentro do Cruzeiro nesse sentido. Qual seria a lógica? Se o Fagner está emprestado até dezembro, de você ceder o William, tendo a possibilidade de contar com os dois até o fim da atual temporada. A grande verdade é que o Cruzeiro vai deixar para decidir o futuro do Fagner um pouco mais para frente. A ideia é entender se ele vai manter o alto nível, se ele performa bem ao longo da temporada, para a partir daí discutir com o Corinthians possibilidades para uma permanência do Fagner para 2026. Jogador que teve seu contrato prorrogado recentemente no Corinthians, ele passou a ter um contrato de 2 anos de duração e que logo depois perdeu espaço para o Mateuzinho, foi emprestado ao Cruzeiro com quase 50% dos salários sendo pagos pelo Timão. Só para completar, na atual temporada o Fagner soma 12 jogos e um gol com a camisa cruzeirense. Um gol não, uma assistência com a camisa cruzeirense. Para falar sobre o Corinthians, novidades importantes. O novo presidente corintiano, Osmar Stabile, conseguiu quitar nessa sexta-feira 2 parcelas importantes e que causavam enorme preocupação. Uma ligada ao Profut, a outra ligada ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O Corinthians tem uma série de dívidas com o governo, com empresas, com jogadores, e especificamente essas 2 dívidas, se não fossem pagas nessa sexta-feira, causariam um enorme problema. A do Profut, por exemplo, trata-se de um acordo com o governo que, se o Corinthians perde o pagamento dessa parcela, ele é excluído do Profut e passa a ter condições muito piores de pagamento de uma série de dívidas com o governo federal. Pois bem, o presidente Osmar Stabile conseguiu juntar 3 milhões para quitar o Profut e mais 4 milhões para quitar o PERSE. Essas questões estão resolvidas. A única coisa que eu não consegui descobrir é se o Corinthians recorreu a banco, a empréstimo, ou como ele conseguiu esses 7 milhões de reais, fazendo a lembrança de que assim que assumiu a presidência, no dia seguinte ao afastamento do Augusto, o próprio Osmar Stabile admitiu que não havia dinheiro nenhum no caixa alvinegro. Agora o Corinthians continua atrás de grana, até porque no dia 5 vence o pagamento dos salários do mês anterior. Vale a lembrança também de que o Augusto Melo dizia estar absolutamente tranquilo com as finanças do Corinthians, mas a realidade encontrada por seu substituto é completamente diferente. Para completar em relação ao Timão, informação importante sobre a data da votação dos sócios para ratificar ou não o impeachment do Augusto Melo. Essa reunião vai acontecer no dia 9 de agosto no Parque São Jorge. Eu já havia previsto para vocês que a atual diretoria deixaria para depois essa questão da votação. Eu até imaginei num primeiro momento que a votação para ratificar o impeachment do Augusto pudesse acontecer nos dias seguintes, mas não. Até para não perder a oportunidade de estar no governo, os atuais dirigentes alvinegros vão estender ao máximo o prazo e a votação do impeachment acontece apenas em 9 de agosto. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para deixar opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Antes, deixa eu só explicar ou contar sobre um acontecimento dessa sexta-feira. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, decidiu permanecer no Timão. Ele recebeu uma sondagem do Santos. O Peixe busca um executivo de futebol para o lugar do Pedro Martins, mas não houve acordo, tá? Antes de tomar a decisão, o Fabinho ainda consultou o pessoal da nova diretoria do Corinthians. Você sabe que na última segunda-feira o Augusto Melo foi afastado e a partir daí assumiu um novo presidente, que é meio que um interino.
o Osmar Stabile. E o Fabinho fez chegar ao Osmar a dúvida, e aí? Vocês estão comigo? O projeto está mantido? Corra algum risco? Não, fica tranquilo, o futebol está blindado, você quem vai tocar o futebol, como já era, a gente confia no seu trabalho, não vamos mexer no futebol. Diante dessa resposta, o Fabinho entendeu que o melhor seria rejeitar a sondagem / interesse do Santos, e o Fabinho descartou qualquer possibilidade de se mudar para o Peixe. Hoje, uma chance mais quente é de acordo com o Alexandre Matos, que é CEO do Cruzeiro. Na teoria, situação bastante confortável do Matos no Cruzeiro, na prática não. O Matos acabou perdendo bastante espaço de uns tempos para cá. Vocês vão lembrar da crise, a dificuldade que o Cruzeiro viveu com resultados recentemente, né? E foi durante esse período que o Matos correu o risco de demissão. O Cruzeiro decidiu não demiti-lo, até porque a multa rescisória é pesada, mas o Matos perdeu espaço. E hoje quem está dando as cartas no departamento de futebol do Cruzeiro é o filho do dono do clube. O Pedro Lourenço é o dono e o filho é o Pedro Júnior. E aí, diante dessa situação do Matos meio que encostado, e a proposta do Santos, dá para dizer que existe uma chance de o acordo acontecer. O que pega hoje? A questão da multa rescisória. 5 milhões de reais. O Santos já disse que não há nenhuma chance de fazer esse pagamento, tá bom? Perguntando se o Corinthians pagou o Profut. Essa é uma informação importante. O Corinthians tinha programado para hoje o pagamento do Profut, tá? Vou confirmar essa história. Boa noite. Tudo em ordem? Sabe se o Corinthians pagou a parcela do Profut hoje? Só para vocês entenderem, essa parcela é importante porque trata-se... O Profut é um acordo, um grande acordo que os clubes brasileiros fizeram com o governo para pagamento de impostos. E você não pode atrasar mais do que 3 parcelas sob o risco de ser excluído do Profut. E a partir daí você passaria a ter uma série de grandes prejuízos. Tá? E o Corinthians precisava de 3 milhões de reais para fazer essa quitação. Até hoje, o próprio presidente, Osmar Stabile, colocava isso como uma grande prioridade dessa primeira semana. Deixa eu até mandar uma mensagem para ele. Boa noite. Passando para saber, o senhor conseguiu pagar a parcela do Profut. Mandei aqui também para o Osmar Stabile, tá bom? O Mundo Coruja está por aqui pedindo para falar sobre Roger Guedes. Guedes deu uma entrevista ao André Hernan para responder a respeito do futuro, para admitir que quando voltar ao Brasil vai dar prioridade para o Corinthians, que foi muito feliz, embora tenha faltado títulos. Ele até chegou a se escalar num ataque formado por ele, Yuri Alberto e Memphis Depay. A grande questão é como tirar o Roger Guedes do Al Rayyan agora, levando em consideração que ele é o melhor jogador do futebol no Catar. Para o Al Rayyan negociar um jogador desse tamanho, só mediante compensação financeira e das grandes, né? Ele havia sido comprado por 10 milhões de euros. Então, para tirá-lo de lá, certamente no mínimo 10 milhões de euros. O Corinthians não tem essa grana. E pior do que isso, tem a questão do salário. O Roger ganha 5 milhões de reais por mês por lá. Acho que vai haver a necessidade de esperar mais um pouquinho antes da volta do atacante, tá bom? Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, houve uma promessa feita ao Dorival Júnior de que pelo menos 3 jogadores seriam contratados para a janela da metade do ano. Um zagueiro de preferência para ser titular, um jogador de velocidade para o ataque e eventualmente mais um jogador que ele entendesse que houvesse a necessidade. Esse acordo foi feito com alguém que já não está mais no Corinthians, com o presidente Augusto Melo. Então imagino que isso possa talvez mudar. Até porque o novo presidente, na teoria, fica só até agosto, quando deve ser convocada uma reunião entre os sócios para referendar o impeachment. Deixa eu até contar um bastidor, é uma coisa rápida, mas importante. Na última segunda-feira, o Augusto Melo foi afastado, né? Para que esse afastamento se torne efetivo e o Augusto sofra o impeachment, há necessidade da convocação dos sócios e da aprovação dos sócios em relação a isso. Na teoria, você aprovou entre os membros do conselho na segunda-feira essa questão, durante a semana, você convoca uma votação entre os sócios o mais rápido possível, né, para que o processo ande. Essa votação aconteceu no Conselho Deliberativo, aconteceu no dia 26 de maio. Eu escutei que a reunião entre os sócios, que a votação entre os sócios deve ficar para agosto. Eu falei, mas qual é a lógica? Ah, não, porque julho tem férias. Eu falei, férias para quem? A gente está lidando com estudantes, porque quem tem férias em julho é estudante.
Sócio do clube não tem férias. E mais, tem o mês inteiro de junho. Por que você está falando de julho? A pessoa não, a ideia é deixar essa votação para agosto. E no primeiro momento eu confesso que eu não entendi, depois é que eu fui entender. Os caras querem ficar no poder, né? Você entendeu? Vai que você convoca essa assembleia, os sócios de fato efetivam o impeachment, mas aí há necessidade de convocação de uma eleição para presidente. E aí ninguém sabe quem vai ser candidato, quem vai ser o escolhido. Então, para mim, está muito claro que os caras estão adiando essa votação para que eles possam curtir um pouco a gestão do Corinthians, né? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Coringão. E se você gostou do vídeo até aqui, não fica pela gente mesmo, mas chega aqui deixando aquela like, aquele moral pra gente poder ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, né? Já sabe que é muito importante pra gente as suas informações, suas atualizações. E já sabe, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Nos segue aí, vamos que vamos. Fui.